Bom dia, meus irmãos, paz e luz. Bom dia, bom dia. Paz e luz para você que me assiste pelo Facebook. Paz e luz para você que me ouve pela nossa rede de rádios. Nossa equipe com tanta excelência faz essa transmissão ao vivo. 11 horas, estamos começando a nossa live e este é o nosso encontro de fé, amor e esperança que temos toda terça, quarta e quinta. E eu sou a Apóstola Sol, para quem não me conhece. Eu sou a Apóstola Sol, aquela que ora com você toda madrugada, depois da reflexão maravilhosa que temos com o nosso apóstolo, que tanto nos traz despertamento, conhecimento e edificação. Talvez você não reconheça a minha voz da madrugada, se bem que a gente está ao vivo, né? E eu tô rouquinha de madrugada, porque, né? Eu tô esses dias meio rouquinha por causa de segunda-feira, que nós tivemos a segunda apostólica, e a mensagem me provocou muito a gritar e dar glória e partir para cima, porque a maior defesa no mundo espiritual é o ataque. E nós tivemos momentos onde nós erguemos os braços de vitória e gritamos, atacar! E foi forte demais, porque são atos que nós temos que, aos olhos dos céticos, aos olhos dos religiosos, nós agimos como loucos, mas não tem problema. O que importa de verdade é que os atos que nós temos proféticos, como esses atos proféticos que nós temos de erguer a espada, como fez Gideão, e gritar pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, aos olhos das pessoas comuns parece loucura. Mas a Bíblia já nos alertou sobre isso, que seríamos tidos como loucos diante dos olhos das pessoas, porque a fé nos leva a essa loucura. Eu tenho até uma música que chama Loucura da Fé, e ela diz o seguinte: a maior loucura que eu fiz na minha vida foi o que me trouxe mais alegria, que foi o dia que eu encontrei o reino dos céus, e aí o reino dos céus entrou em mim. Isso é glorioso demais. Ontem eu coloquei uns trechos aqui na nossa live da segunda apostólica, inclusive o momento que eu e o Bispo Rodrigo estávamos cantando os corinhos. O Bispo Rodrigo é meu esposo e nós lançamos o CD de corinhos essa semana e tá uma alegria, gente, em casa, no carro, na casa dos irmãos. Eu tenho recebido vídeos, inclusive eu quero convidar você a escolher uma das músicas que você mais gosta, sequência, né? Porque tem 50 aqui, 50 músicas, 50 corinhos. Escolha uma das sequências e faz um videozinho e posta na internet e me marca. Eu vou ficar muito feliz de ver a sua participação. Tô recebendo vídeos no meu WhatsApp e também no Facebook do pessoal cantando no carro, com a família, dançando com as crianças. Gente, a alegria, ela é força para nós, ela é algo que nos ergue, né? Que nos dá atrevimento na fé. E ontem eu coloquei uns trechos aqui, onde eu e o meu esposo, o Bispo Rodrigo, estávamos nos apresentando na igreja e dançando com os irmãos, o corinho e tal, na música Eu Danço Como Rei Davi. E eu dancei, o Bispo Rodrigo dançou, os irmãos, uma pena que, como foi segunda noite e eu coloquei ontem de manhã o trecho, não teve como a equipe colocar trechos dos irmãos dançando. Mas não ficou ninguém no lugar. A igreja inteira dançou e fez festa. E teve uma pessoa que comentou dizendo o seguinte: nossa, que coisa de doido. Mas gente, não tem importância, porque é uma alegria tão grande que entra dentro de nós, que nós não nos contemos. E nós queremos mesmo extravasar esta alegria, este regozijo de saber que o melhor da nossa vida está por vir. E uma vez que estamos dentro do reino dos céus, o reino dos céus está dentro de nós. Viver esta glória de Deus, esta alegria de Deus, é algo que eu não consigo explicar para você. Só você sentindo que você vai conseguir compreender o que eu estou falando. Porque nós temos esta alegria de Deus em nós. De saber que tudo coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e porque nós somos fiéis. Quer uma palavra mais linda do que a palavra fiel? Inclusive, meu pai fez uma música que eu vou até gravar no próximo CD,
que diz que só o nome de Jesus é a palavra mais linda do que a palavra fiel. Ser fiel é algo maravilhoso, porque Deus, Ele é Pai de toda a humanidade, mas Ele é fiel e tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus é maravilhoso, mas aquele que tem compromisso de ser fiel a Deus, Deus tem compromisso de erguê-lo com o braço forte e poderoso que Ele tem. Aquele que crê, a este será manifestado o braço forte do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta manhã de quarta-feira, nós estamos aí, 5 minutos que nós estamos ao vivo, ainda nem deu, né, direito? Mas deixa eu falar, você pode compartilhar e contar para todo mundo, porque hoje eu vou trazer uma mensagem de Deus muito forte. Hoje eu vou falar sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos falado muito sobre o tempo que vamos viver na fonte de Gideão e a glória de Deus que foi derramada sobre a vida de Gideão, de sua família e de seu povo na fonte de Gideão, onde Deus deu a cada homem força de 1000 homens. E um exército de 300 homens teve força de 300.000 homens. Cada um, na fonte de Gideão, recebeu força de 1000 homens. É o que vamos viver. Nós temos falado muito sobre este grande ato que vai acontecer agora, no próximo final de semana, na inauguração da fonte de Gideão no Monte Manaim. Mas eu quero falar com você hoje, na mensagem reflexiva que vamos ter, sobre o tempo que estamos vivendo agora, o hoje. O que está acontecendo hoje que antecede esta vitória que teremos na fonte de Gideão? A batalha espiritual. A batalha que acontece na nossa mente. O momento onde o inimigo arma estratégias de todos os lados para tentar bloquear você na sua mente. Colocando pessoas que você ama para falar coisas com você e tentar bloquear você, impedir você de estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo, do jeito certo. Então, eu quero despertar você para as astutas ciladas do inimigo, para que você se mantenha firme e inabalável na certeza de que a vitória está por vir e é muito grande sobre a tua vida que Deus tem preparado para te entregar. Nós estamos numa expectativa muito grande. Por quê? Porque nós sabemos que Deus pode todas as coisas e que força consegue abater a força de Deus? Que adversidade, que inimigo, que problema, que enfermidade, que vício consegue vencer a força de Deus? Nenhum. E nós receberemos esta força de Deus da mesma forma que Gideão recebeu. Vai ser forte demais! O povo está numa expectativa muito grande e estão saindo caravanas de várias partes do Brasil para estar na inauguração da fonte de Gideão, agora na semana do Carnaval, onde tanta podridão acontece no mundo, e contrariando essa atitude maligna, esse desfile do inferno que é o Carnaval, nós então nos consagramos no Monte Manaim para contrariar o mal. Ou se é luz ou se é trevas. E somos luz, como luz é o Pai das luzes. Somos sal da terra, luz do mundo. Somos diferentes. Se querem nos chamar de loucos por causa da alegria que temos, não tem problema. O salmista diz, eu amo esse salmo e sempre que eu posso eu repito, que este dia é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nos alegrar em saber que estamos buscando obedecer o que o Espírito nos conduz para que tenhamos vitória, não pela força nossa, mas pela força de Deus. É glorioso, né? Saber que Deus cuida de nós e saber que o melhor Ele está preparando para fazer na nossa vida. Aquilo que você consegue fazer, Deus não vai fazer por você. Deus vai fazer por você aquilo que
é impossível para você fazer. Ou aquilo que você tem visto que não tem dado certo e você não tem visto saída. É aí que entra a atuação de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é Jeová Nissi. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, a bandeira da minha vitória. O que é glória de Deus? É você ter vitória numa situação impossível de se vencer. E isso só se tem quem tem força de Deus para conseguir ser mais forte do que a adversidade. E é isso que nós estamos nos preparando para receber na fonte de Deus. A força imbatível, força maior do que qualquer problema, para vencer. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. E esta força nós vamos receber na fonte de Gideão. Amém, gente? Bom, eu acho que já deu tempo de muita gente chegar aqui. Nós estamos no início, você está chegando agora, eu também. Não tem problema. Temos muito para falar sobre as coisas de Deus, sobre as maravilhas que Deus tem feito. E você pode compartilhar a nossa live para ser também um instrumento abençoador. Mais maravilhoso é dar do que receber, não é? Mais maravilhoso é abençoar do que ser abençoado, porque quanto mais você abençoa uma pessoa, mais bênção você recebe. Então, compartilhe, está sendo bom para você? Então, seja um instrumento de levar esta bênção para os seus amigos da sua rede social. E você que está me acompanhando pelo rádio, eu quero dizer que nós estamos ao vivo agora pelo Facebook do meu pai, Missionário Adelino de Carvalho. É só você entrar no Facebook e digitar Missionário Adelino de Carvalho. Lá na pesquisa que você vai ver a página dele, você pode curtir se você quiser, também pode curtir a minha página se assim você quiser, para estar conosco e ser muito abençoado. E a palavra-chave é despertamento, ser despertado para a vontade de Deus sobre a tua vida, que não é de mal, mas é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Gente, enquanto o pessoal vai terminando de chegar aqui, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu fui buscar meu pai no aeroporto e nós estávamos conversando e ali teve um momento que eu agradeci muito a Deus, porque são momentos preciosos que nós temos em família, né? Então eu sempre gosto de usar o espaço que eu tenho aqui na live para poder falar um pouco sobre convivência e sobre gastar o seu tempo com aquilo que é prioridade, que é com a sua família, com o seu... No meu caso, né, foi com meu pai, com a Bárbara, esposa do meu pai, mas também com o seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, né, com a sua mãe. Então é muito importante você entender isso, que é algo que faz tanta diferença no seu dia, na sua vida e na vida da pessoa que você ama, porque é na convivência que você consegue construir, consegue ouvir, consegue canalizar, corrigir, tudo no amor, tudo na doçura. E eu estava falando com meu pai sobre alguns desafios que eu tenho tido com o meu filho Davi. Ele tem muita energia e ele está numa fase vai fazer 5 anos agora, dia 25 de fevereiro. E o que meu pai falou para mim? Daniela, você precisa disciplinar o Davi com amor, com calma. Ele já é muito elétrico. Você também é, mas na hora de falar com ele, você tem que dar a ele equilíbrio e não aumentar a energia dele. Então, quando for conversar com ele, converse baixo, olhe nos olhos, pegue na mão, sorria, abrace, fale pausado, para que ele encontre este equilíbrio. Interessante isso. O meu pai, ele tem essa habilidade com as crianças que é muito impressionante. Ele estava agora numa viagem com muitas crianças, tudo neto dele, que são filhos dos bispos e missionários desta obra. E tudo mais ou menos da mesma idade, as crianças. E ele conseguiu passar uma disciplina para essas crianças em questão de minutos, numa conversa que ele teve.
levando a sério as crianças para que elas o levassem a sério. E entendessem que disciplina não é algo ruim, disciplina é algo bom. Então, quando você mostra para o seu filho, para sua filha, até mesmo para o seu cônjuge, que a disciplina é o único caminho que leva ao equilíbrio, e tudo que nós queremos é o equilíbrio, não é mesmo? Meu pai gosta muito, quando fala de equilíbrio, usar o exemplo do arroz. Se você não encontrar o equilíbrio do arroz, o ponto certo do cozimento do arroz, você come ou arroz duro, cru, ou você come arroz queimado, não é? Então, na vida, a gente precisa conseguir buscar este equilíbrio. Por isso que é tão importante nós termos um momento de meditação. Gideão, ele precisou ter este momento de meditação quando o anjo do Senhor veio até ele para o revelar o caminho que ele deveria seguir. Nós vamos falar sobre as pessoas ao seu redor não compreenderem a sua atitude de fé. Gideão foi colocado diante do povo de Israel como um inimigo, a ponto deles quererem matar Gideão. Eles queriam matar Gideão porque Gideão derrubou o poste ídolo. Porque Deus já estava forjando Gideão, preparando Gideão para vencer os inimigos, para levar Gideão e os corajosos para os valentes de Gideão, que foram os 300, para a fonte e dar àqueles homens a força de 1000 homens. Às vezes na vida da gente, quando a gente está às vésperas de uma grande vitória, como estamos neste tempo em que estamos vivendo, nos preparando para estar na fonte de Gideão e receber em nós a força de 1000 homens, nós estamos numa batalha espiritual. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. E é muito importante você ter os seus momentos de reflexão, especialmente na madrugada. Deus chamou Gideão e falou para Gideão: Gideão, você vai agir na madrugada. Há um mistério na madrugada. Você tem orado conosco de madrugada? O apóstolo tem nos conduzido a reflexões transformadoras na nossa vida e nos nossos hábitos naturais e espirituais. Quer ver um hábito natural que é completamente espiritual? O hábito de você contar para as pessoas da sua casa o que você vai fazer, o que você quer ou o que você não quer. Não, tem coisa que é só entre você, Deus e o profeta, que é o anjo de Deus. É muito importante você entender isso. Muito importante você entender isso. Às vezes, pode acontecer igual aconteceu com uma mulher, meu pai contava nessa madrugada, que ela ora conosco toda madrugada. Dentre as milhões, tem uma mulher que ora conosco de madrugada, que chegou ao conhecimento dele. E ainda não tem um santuário desta obra na cidade dela. E aí ela vai numa outra igreja, e aí ela chegou e conversou com o pastor da igreja dela, falando que a vida dela foi transformada depois que ela começou a orar de madrugada com o apóstolo, conosco, né? Que nós todos oramos de madrugada. E aí ela falou com o pastor dela e perguntou: pastor, o senhor ora de madrugada? E ele falou assim: eu não. Você quer orar até de madrugada? Na hora de dormir você quer orar também, irmã? Ou seja, não queira que as pessoas ao seu redor compreendam a sua fé e o chamado de Jesus para você viver neste reino dos céus, viver o sobrenatural. Talvez, se você tentar fazer alguém compreender o sacrifício, compreender a sua fé, compreender suas atitudes que te levarão a uma vitória sobrenatural, porque vitória que vem de Deus não é normal aos olhos dos homens. É aonde a glória de Deus é vista, é manifestada. Aí, se você tenta, na marra, fazer uma pessoa compreender, ela pode te ter como doida, ela pode te ter como uma pessoa até mesmo exagerada. Você quer, igual esse pastor falou para a irmã, você quer orar até de madrugada, irmã? Vai dormir. Ou seja, completamente sem noção. Não tem noção da Bíblia, não tem noção do que é a revelação e de que isso existe de uma forma
muito sublime, muito alta, que é alcançável somente aquelas pessoas que Jesus escolhe revelar o reino. Então, Gideão foi chamado por Deus para fazer algo que contrariava todas as pessoas da sua família e do seu povo. Deus entregou Israel, Gideão e Israel, o povo de Israel, 7 anos nas mãos dos inimigos. Por quê? Porque o povo de Israel foi covarde, não tinha coragem de enfrentar. Meu pai falava sobre isso segunda-feira. Tem um momento na vida da gente que a gente tem que decidir se erguer. Isaías 60, levanta-te, põe-te de pé, para que venha sobre ti a luz. Ou seja, existe um momento na sua vida que você tem que tomar a decisão de se pôr de pé, de se erguer e falar assim: peraí, eu não abro mão do que Deus me deu, eu não aceito essa situação de ser acuado pelo inimigo. Gideão estava assistindo durante 7 anos o povo de Israel trabalhar duro, plantar, regar, colher, e depois que a colheita estava toda pronta, os inimigos vinham e roubavam tudo que eles tinham e eles ficavam cada vez mais pobres. Está escrito isso lá em Juízes. Cada vez eles ficavam mais pobres. Eu sei que você está me ouvindo ou me assistindo agora e deve estar pensando na sua vida e dizendo: realmente, de um tempo para cá eu tenho percebido que eu tenho ficado cada vez mais pobre. Talvez você olhe para o ano que se passou, 2017, e pensa o seguinte: poxa, eu trabalhei o ano inteiro, levei para dentro da minha casa dinheiro e eu não via para onde esse dinheiro ia, trabalhava duro e o dinheiro sumia, desaparecia. Gastava com coisas fúteis ou até mesmo gastava sem ver, e na hora da necessidade eu ficava cada vez mais endividado, cada vez mais pobre. E aí você viu isso se repetindo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Só que com Gideão foram 7 anos sequentes. Sofrimento sequente, cada dia pior do que o outro. É uma expressão que eu, como pastora, ouço muito quando a pessoa chega a primeira vez no santuário, que olha para mim e diz: apóstola, é um dia pior do que o outro. Sofrimento sequente. E Gideão chegou a um ponto de dizer: peraí, cadê esse Deus que os nossos antepassados nos contaram que ele fez maravilhas, abriu o Mar Vermelho, libertou o povo de Israel, alimentou o povo com o maná do céu no deserto, fez sair água da rocha? Cadê este Deus? Será que ele não está vendo que nós estamos 7 anos amarrados a esse sofrimento? Cada vez ficando mais pobres. Só que em Juízes, capítulo 6, diz que o povo de Deus fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que é isso? Eles aceitaram ser acuados pelo inimigo. Eles cruzaram os braços e se acovardaram, se entregaram ao sofrimento. Eles buscaram um caminho fácil, um caminho errado. Quantas vezes na vida você já tomou um caminho errado que só te levou à destruição por falta de você separar um momento com Deus para refletir, para pensar? Sempre que nós temos uma conversa aqui reflexiva, eu convido você a pensar sobre o que eu estou falando, fazer uma análise e aplicar na sua vida tudo o que eu estou falando, para você ver se condiz com a sua fé, porque não adianta também eu te orientar a fazer alguma coisa se você não crê. Uma pessoa, meu pai falou sobre isso na madrugada de anteontem, se eu não me engano. Uma pessoa tem certeza da vitória dela na hora que ela sacrifica e acredita que Deus vai fazer. O crer faz toda a diferença. O acreditar que Deus pode e fará, porque Ele não pode decepcionar a sua fé sacrificial.
Então, quando você crê, você tem certeza de que você vai receber, porque você age em cima do que você crê. Você se lança, você vive aquilo, você coloca a sua fé nas suas ações, no seu olho, nos seus ouvidos. Você se ensurdece quando alguém vem tentar desanimar você, vem tentar jogar a realidade em cima de você. Ou numa situação até parecida com a de Gideão. Diante da obediência de Gideão a Deus, o povo de Gideão quis matar Gideão, porque não entendia o que estava acontecendo. Deus estava preparando Gideão naquela batalha que começou dentro da casa dele, dentro do povo dele. Deus estava preparando Gideão para receber a força de 1000 homens. Deus prova a nossa fé não é no sofrimento, meu irmão, minha irmã. Que sofrimento eterno é esse que nunca acaba? Que provação é essa que nunca acaba? Isso é vontade de Deus? Claro que não. Deus nos prova, testando a nossa fé no sacrifício. Quando nós somos... quando nós selamos a nossa fé e fechamos todo o acesso de qualquer pessoa na nossa fé, que é um relacionamento entre nós e Deus, com o canal do profeta, que é quem nos conduz. Toda vez que o povo de Deus passava por uma situação de luta, de estar sem saída, Deus respondia enviando um profeta. A palavra de Deus diz: credes nos profetas e prosperará. Ou seja, tudo que você obedece ao profeta, crê no que o profeta verdadeiro de Deus te orienta, você prospera. Ou seja, vai para frente, dá certo. Porque o compromisso de Deus é com quem tem compromisso com a fé. Isso é uma questão de você ter tempo para analisar, refletir, à luz da revelação da palavra de Deus. Então, depois de eu ter feito esta explicação toda para você se situar, porque a história de Gideão é muito linda, mas eu não tenho tempo de falar tudo aqui, mas depois você pode, se você ainda não conhece, é muito linda. Você pode assistir outras lives que eu falei sobre a história de Gideão. O meu pai, que é o nosso apóstolo, falou sobre Gideão. Os bispos e bispas que têm trazido mensagens muito profundas, uma mais profunda do que a outra aqui, tudo falando sobre Gideão e sobre a fonte de Gideão. E eu quero falar para você hoje sobre esta reflexão que nós temos que fazer, que exige uma parada. A parada que faz parte da marcha rumo a Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, você também não vai me impedir de ir. Não é assim que nós cantamos? Porque Canaã é a promessa de Deus. Nós temos que caminhar em direção a ela. E se alguém tentar te impedir, você não pode deixar. Se ela não quiser vir com você, que fique para trás. Mas você não vai ser impedido por inimigo nenhum, por ninguém, nem por uma pessoa da sua parentela. Você será impedido de ir a Canaã, de ir de encontro à promessa de Deus, de receber esta força na sua vida. O inimigo fica furioso porque ele sabe a vitória que você vai receber. Então ele se levanta de todos os lados, principalmente dentro da sua casa. Eu sei que Deus está me usando para falar com uma pessoa que está passando por isso. Uma pessoa que o inimigo tem tentado dividir ela por dentro, colocar dúvida, colocar medo. O contrário da fé é a dúvida. O contrário da fé é o medo. E em nome de Jesus hoje, o Espírito está me usando para jogar por terra todo laço, embaraço, toda astuta cilada do inimigo, do inferno, para impedir você de receber esta força na fonte de Gideão. Olha o que aconteceu com Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 25, do 25 ao 30. Eu vou ler para você entender o que aconteceu com Gideão antes dele ir para a fonte. A batalha espiritual que aconteceu, primeiro na mente de Gideão. Segundo, quando ninguém ao redor de Gideão compreendia o que Gideão estava fazendo e quiseram até matá-lo, pensando que ele estava doido. E depois veio o que aconteceu. Deus levou Gideão à fonte junto com os 10.000 homens. Eram 32, 22 mil se levantaram e foram embora porque assumiram ser covardes e medrosos. Ficaram 10.000. Dos 10.000, Deus mandou o Gideão levar para a fonte de Arode. E aqueles que bebessem
como águias, né? Na verdade, aqueles que bebessem vigiando o inimigo, estes ele iria separar. E estes foram 300 que vigiaram. Não só se preocuparam em matar a sede, mas preocuparam em vigiar. E os outros 9.700 enfiaram a cara como cachorro, né? E se renderam, se curvaram diante de um ataque do inimigo, né? O possível ataque do inimigo. Então, Deus nos chamou para sermos águias, vigilantes, atentos. Temos o nosso momento de reflexão para sermos despertados, renovados. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando nós buscamos este momento de reflexão com Deus, nós somos renovados na nossa mente. E só neste renovo que vem pela reflexão, na revelação do Espírito, é que nós compreendemos a vontade de Deus para nós. Então, na madrugada nós temos tido esses momentos de renovo, de reflexão, de pensar. Pensar sobre o que está acontecendo, pensar sobre os tempos que estamos vivendo. Pensar sobre o projeto de Deus para a nossa vida, sobre a promessa de Deus que depende de nós para vivermos ou não. E aí, na fonte de Gideão, Deus separou os 300 homens junto com Gideão. E ali na fonte de Gideão, naquelas águas sagradas, Deus deu a cada guerreiro de Gideão a força de 1.000 homens. Cada um teve força de 1.000. É o que vamos receber agora na inauguração da fonte de Gideão no Monte Manaim. Mas antes deste momento de vitória, que Deus deu a vitória na fonte, dando força para Gideão e seu povo, para que eles vencessem todo inimigo, todo e qualquer inimigo, por mais que eles aparentemente fossem mais fortes, a força que estava sobre eles era muito maior, porque era a força da fonte, a força de Deus. Antes desta vitória acontecer, neste momento que eles chegaram até a fonte, houve uma batalha espiritual. Essa mesma que você está vivendo na sua vida. Esse momento onde você olha e fala, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para chegar no Monte Manaim? Já está chegando o dia. Como que eu vou fazer para enfrentar minha família se eles não quiserem ir comigo? Eu quero dizer para você, levanta-te e põe-te de pé, porque a luz de Deus vem sobre a tua vida. É uma decisão que só você pode tomar, de se erguer, de dizer, eu não arredo o pé, eu não desisto. Eu vou caminhando em direção à promessa de Deus, em direção a Canaã. E se os meus parentes, se a minha família não for, eu vou. Porque todos na minha casa esperam de mim, eu sou o esteio do meu lar. Se eles não entendem, eu vou compreender o fato deles não entenderem, mas eu também não vou permitir que eles me impeçam. Porque a minha família precisa de mim, precisa da minha atitude de fé. E então foi o que Gideão fez. Ele não tentou explicar, ele simplesmente agiu em cima da revelação do anjo de Deus, que é o anjo que te revela nesta manhã de quarta-feira. Olha o que aconteceu, Juízes 6, 25, do 25 ao 30. E aconteceu que naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai. Deus pediu o sacrifício a Gideão. É muito importante entender que o sacrifício gera o milagre, gera a vitória. Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Observe, segundo boi de 7 anos. Nós estamos no ano da segunda glória, o primeiro ano da segunda glória. Eu tenho aqui o meu altar aqui atrás, que tem o castiçal da primeira glória e o castiçal da segunda glória. Nós completamos em 2017 7 anos do Monte Manaim. Cada haste representa um ano de vitória. E findou-se o primeiro castiçal. E abriu-se agora em 2018 o ano da segunda glória. O ano do segundo castiçal. Nós estamos no primeiro ano da segunda glória. Que quer dizer que acontecerá na segunda glória muito mais do que aconteceu na primeira glória. Você tem a folhinha do Monte Manaim. Se você não tem, você pode receber lá no santuário. Buscar a sua. Que está dizendo, 2018, seja bem-vindo ao primeiro ano da segunda glória. O que isso quer dizer? Que a glória da segunda casa é maior do que a primeira.
Tudo que você perdeu na sua vida até hoje, você vai começar a vencer, você vai começar a ter em dobro, em vitória. Tem muita gente recebendo o segundo castiçal para colocar na sua casa. Por quê? Porque o primeiro castiçal é luz, paz dentro da sua casa, dentro do seu lar. É luz espiritual que se acende dentro da sua casa. E o segundo castiçal é o dobro da paz, da luz, da harmonia familiar. Tantas famílias que a gente vê aí, né? Eu oro pelas famílias toda madrugada, na oração da madrugada. Por mais que às vezes seja só uma intercessão curta, mas que faz toda a diferença nesta incumbência que eu tenho do Espírito de ser intercessora da família, da sua família, né? De quem ora de madrugada conosco. E você vê tantas famílias sem harmonia. Na hora das refeições, pode estar todo mundo dentro da mesma casa, mas um come no quarto, outro come na cozinha, outro come na copa, outro come na sala, com distrações. E às vezes, outro dia eu estava até falando aqui sobre o WhatsApp, né? Que às vezes a gente usa o WhatsApp sem perceber, dentro de casa, e perde aquela oportunidade de estar junto, de abraçar, de beijar, de sentir o cheiro, de olhar no olho. Então, isso é muito importante. Nós estamos no ano da segunda glória. Então, se você ainda não tem o castiçal da segunda glória, é muito importante você ter, para que o dobro das vitórias de Deus esteja sobre a sua vida. Então, observe que Deus mandou Gideão dar de sacrifício o segundo boi de 7 anos, representando a segunda glória na vida do povo de Israel, que Deus já estava preparando Gideão para dar, para entregar. E Deus mandou Gideão, pegue o boi de seu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derrube o altar de Baal. O que é o altar de Baal? É o poste ídolo, né? Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, doença, dívida, vício, Deus está mandando você derrubar isso. Mas como que você vai derrubar isso? Se você é mais fraco do que o vício tem dominado a sua casa, ele tem sido mais forte do que você. Deus está mandando você derrubar todo poste ídolo, toda a obra do inimigo, toda a obra do príncipe das trevas. Como que você vai derrubar isso se você é mais fraco do que a adversidade, do que o problema? Então, Deus mandou ele derrubar o altar de Baal. E esta ordem Deus dá a você hoje. Ele vai te dar força para você derrubar, para você vencer. Mas para que isso aconteça, você precisa estar ali, firme na sua decisão de vencer. Firme na sua decisão de ser fortalecido em Deus, que é uma força imbatível. Não tem nenhum mal que consegue vencer a força desse Deus. E ele prossegue dizendo a Gideão: corte o bosque que está ao pé dele e edifique ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em sacrifício com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Obediência, ele não questionou, ele simplesmente fez o que o anjo do Senhor lhe falou. A palavra de Deus diz que os profetas, os pastores do santuário são anjos de Deus, né? Então ele fez como o anjo de Deus dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Ele teve medo. Ele teve medo do que as pessoas poderiam fazer, mas ele não deixou de fazer. É muito importante isso. Outro dia eu falei sobre ter medo. Isso é natural do ser humano. Mas quando nós aplicamos a nossa fé, o medo cai por terra. É normal ter medo. Nós não somos super-homens, super-mulheres, mas no momento do medo é que nós colocamos a fé, para que possamos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Coragem. O povo de Deus ficou sofrendo tanto tempo porque eram covardes, não tiveram coragem de enfrentar, se acovardaram, acomodaram na operação do inimigo, na ação do inimigo sobre a vida deles, né? É tão mais fácil você aceitar e dizer: Deus permitiu esse sofrimento, Deus permitiu essa doença, Deus permitiu esse vício, eu estou pagando um pecado. Peraí, Jesus já pagou os pecados na cruz por nós. Se você está sofrendo é porque você tem aceitado até hoje o inimigo te acuar.
o inimigo governar sobre a sua vida, colocando doença, sofrimento e vício. Então Gideão, mesmo com medo, diz aqui, ele fez. Ele fez de noite, não fez de dia, porque ele estava com medo, mas ele fez. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele, a casa do seu pai, ele estava com medo do que a família dele ia pensar. Ele estava com medo do que a família dele, as pessoas da casa de seu pai, iriam pensar dele, iriam fazer com ele. Então ele foi lá e fez de noite, mas ele fez. Mesmo com medo, ele obedeceu a revelação do anjo, né? Porque ele foi convocado por Deus para mudar essa situação. Igual você, igual a mim. Estamos sendo convocados por Deus para mudar essa situação. Da sua casa, da sua vida. E não aceitar, atacar o inimigo. Mas para atacar o inimigo, você precisa ser mais forte do que ele. E Deus deu força para Gideão. Na fonte. Fonte de Gideão, fonte de força. Energia de força espiritual. Versículo 28. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada. Eis que estava o altar de Baal derrubado. Quando o povo acordou, já viu o feito de Gideão, né? Já viu que ele tinha sacrificado. E o bosque estava de pé cortado e o segundo boi oferecido no altar que foi edificado. E uns aos outros disseram, quem fez isso? Né? Quantas vezes você é questionado, o que é isso que você está fazendo? Por que você vai no Manaim? Para que sacrifício? E eis que, esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, que fez essas coisas. Ou seja, ali nasceu uma ira dentro deles, porque eles estavam cegos, eles estavam acomodados na escravidão, eles estavam convencidos pelo inimigo que Deus não olhava para eles mais, né? Então você vê essa realidade acontecendo na vida de tantas pessoas. O inimigo consegue convencer a pessoa de que Deus não olha para ela, coloca dúvida, coloca medo. Versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tire para fora o seu filho para que ele morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Não queira que as pessoas do seu convívio compreendam a sua fé. Não queira forçar isso. Simplesmente obedeça, porque Deus é contigo. E se Deus é contigo, quem será contra você? Você precisa estar firme. Olhar somente para o que você vai receber. E não para as circunstâncias, para quem se levanta no meio do caminho. A batalha é agora. Batalha espiritual é na sua mente. Não deixe que o inimigo trave a sua fé, trave a sua mente, coloque medo, coloque empecilho. Mas se lance naquilo que Deus te chamou para viver. Viver a força de 1000 homens. Viver a fé imbatível. Viver a glória de Deus sobre a tua vida. Gideão, ele só fez isso porque ele acreditava de verdade no poder desse Deus que pode todas as coisas. Eu sei que você crê. Por isso que Deus está me usando aqui para falar com você nesta manhã. E eu quero orar por você, apresentar a Deus a sua fé, a sua vida. Onde a coragem acontece na sua vida, é onde acontece a sua fé. A fé nos move a coragem do sacrifício, de se lançar, de se entregar. E da mesma forma que Deus deu a Gideão a vitória, Ele dará a você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesta manhã de quarta-feira. E daqui a pouco eu vou dar conta do santuário e o telefone para você saber sobre o retiro espiritual no Monte Manaim. Como fazer para você ir à fonte de Gideão. Monte Manaim não é um lugar aberto para qualquer pessoa. Monte Manaim é um lugar que só recebe caravanas que saem dos santuários. Então, é muito importante você buscar o seu profeta de Deus, o seu santuário aí na sua cidade, no seu estado, para você dar o seu nome, ser orientado e ir ao Monte Manaim junto com a caravana. Por quê? O Monte Manaim é um lugar fechado, é um lugar consagrado. Não é igual esses lugares que tem por aí, que qualquer um entra a qualquer hora, não. É um lugar separado. É um mistério de Deus aqui na terra. Todo mundo fala que é um pedaço do céu aqui na terra, e é mesmo, sabe? É um lugar onde acontece revelações de Deus que, nossa, o homem não tem essa capacidade de enxergar, mas só pelo Espírito.
Então eu vou me cobrir com o talite neste momento e pegar em minha mão o castiçal sagrado do Espírito Santo para orar por você. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesta manhã de quarta-feira. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Eu te apresento a vida deste homem, desta mulher que esteve comigo nesta manhã de quarta-feira, meu Pai. Quer seja essa pessoa que me acompanhou pela live no Facebook, me assistindo e ouvindo. Quer seja essa pessoa que só me ouviu pelo rádio, pela retransmissão que a equipe faz na nossa rede de rádios em várias capitais do Brasil, em várias cidades do Brasil. O meio que esta pessoa me ouve agora, Pai, não importa. O que importa é a tua vontade em despertá-la a viver uma nova história na vida dela. O que importa, Pai, é a revelação do teu Espírito, que desperta esta pessoa a se pôr de pé e erguer a cabeça e atacar o inimigo, recebendo força de 1000 homens, para que tudo que ela fizer, ela seja imbatível. Nenhum mal, nenhum inimigo, nenhuma adversidade consiga vencê-la, mas ela venha vencer todas as adversidades, todos os problemas, todas as lutas, Pai. Não pelo poder dela, pela força dela, pela competência dela, mas pela força do Senhor, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão, pela força que vai tomar conta do corpo dela, da mente dela, das ações dela lá na fonte de Gideão, Pai. Em nome de Jesus, eu preparo esta pessoa e passo força para ela vencer esta batalha espiritual e chegar à terra prometida, a promessa do Senhor, que é a fonte de Gideão, a fonte de Arode, no Monte Manaim, para que ela receba esta energia de vitória no corpo dela, na vida dela, nas ações dela, Pai. Em nome de Jesus, eu agora dou uma ordem a todo laço, embaraço, empecilho do inimigo, a toda seta de dúvida, de medo maligna, que caia por terra agora em nome de Jesus, porque a vitória desta pessoa é certa, é certa, é certa, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. É muito forte, é uma batalha espiritual muito violenta que você precisa enfrentar. Os covardes não tiveram sabor da vitória, mas os valentes, estes foram revestidos na força de 1000 homens na fonte, e Deus deu a eles o gosto da vitória. Vitoriosos, mais que vencedores, vencer aonde todo mundo perdeu, vencer uma batalha impossível de ser vencida, mas receber a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida, para que todos vejam que não foi por força sua, por violência sua, mas pela força de Deus, pela força do Espírito que estará sobre a tua vida. Glória a Deus. Pense sobre tudo isso que nós conversamos, e eu quero que o Espírito revelador de mistérios complete no seu entendimento esta revelação, em nome de Jesus. Eu vou dar agora os dados da conta para você que quer fazer o depósito da sua oferta e receber o talite, receber o escudo de Davi. Você que está me ouvindo pelo rádio, falta poucos minutos para o meio-dia, daqui a pouco a prece do meio-dia, aqui na nossa rede de rádios, que o apóstolo fará em seu favor. E muitas pessoas estão fazendo o depósito da sua oferta e recebendo o quipá dourado de Jeová Jiré. Nós estamos mandando na sua casa. É só você mandar o comprovante do seu depósito e receber na sua casa o objeto sagrado que você escolher. O talite, o quipá ou o escudo de Davi. É só você mandar o comprovante do seu depósito, da oferta acima de R$1.000, para receber um objeto sagrado.
e o endereço da sua casa que a nossa equipe vai mandar para você, tá bom? A conta Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Tá? Aqui no Facebook vai estar fixado os dados da conta e o telefone de WhatsApp para você mandar o comprovante do depósito do seu dízimo, da sua oferta, a equipe da missionária Neuza Dias, prefixo 31 99115 1543. Prefixo 31 99115 1543. A apóstola, o Espírito me revelou para eu estar na fonte de Gideão. Eu ainda não sei onde é o santuário, nunca fui no santuário, mas eu quero ir. Eu não vou ficar nessa podridão de carnaval. Eu vou me consagrar e receber força para ter um ano muito vitorioso na minha vida. O que eu faço, apóstola? Você vai ligar nesse telefone que eu vou dar agora e vai pedir orientação do profeta para poder você ir ao Monte Manaim, fazer o depósito da sua oferta e ir no Monte Manaim junto da caravana da sede, tá bom? Se você quiser ir pela sede, você pode ir. Se você quiser ir por outros santuários, nesse telefone também você tem o telefone e endereço de todos os santuários do Brasil. São muitos. E aí você tem o telefone e endereço de todos os santuários do Brasil. O telefone da missionária Sueli e equipe para você ligar e ter o endereço e ter informações sobre a inauguração da fonte de Gideão no Monte Manaim é prefixo 31 3422 3740. Prefixo 31 3422 3740. Ou pelo telefone do WhatsApp, prefixo 31 98379 4517. Prefixo 31 98379 4517. Quero agradecer à equipe da TV Reino, Bispo Márcio, missionário Cleiton, missionário Eliatan. Forte abraço, Deus abençoe vocês que cuidam aqui da nossa live e também das transmissões dos santuários. Fazem os clipes, é a equipe da TV Reino que é uma bênção. Agradecer também a equipe da RDC, regida pelo missionário Diele, e também junto com o missionário Jefferson, que ajuda tanto o missionário Diele, e também todos os missionários que cuidam da nossa programação em várias rádios do Brasil que temos, que transmite a nossa live e que abençoa tantas vidas, tantas famílias. Quero agradecer a missionária Sandrinha, que cuida do nosso estúdio e que prepara tudo com tanto carinho para poder eu entrar aqui e abençoar a sua vida. O missionário Geraldo, que cuida da tecnologia. Tantas pessoas para agradecer, mas principalmente quero agradecer a Deus pela sua vida. Meu irmão, minha irmã, que esteve comigo nesses momentos, nesta quarta-feira. Nós temos este encontro toda terça, quarta e quinta e muito recebemos o maná do céu, o alimento que Deus manda para alimentar o nosso espírito e despertarmos para vivermos o melhor de Deus em nossa vida. E este é o nosso encontro de fé, amor e esperança. Amanhã, 11 da manhã, eu estarei de volta. Lembrando que nós temos live aqui durante todo o dia, 3 da tarde tem outra, depois 8h30 da noite e assim por diante. E a oração da madrugada todos os dias comigo e com meu pai, apóstolo Adelino de Carvalho, às 3 horas da manhã. Você pode orar conosco pelo WhatsApp, por aqui, né, pelo Facebook, pelo rádio ou pelo aplicativo da Igreja Reino dos Céus. Deus te abençoe muito, obrigada pelo carinho da sua companhia e por me receber aí onde você está. Um forte abraço, até na madrugada, na oração e até amanhã às 11 horas da manhã. Deus te abençoe, paz e luz para você.